E fala aí pessoal, ligado aqui no Estouro-Verso, eu sou o Gustavo, né gente? E hoje eu tô aqui pra falar de mais um filme que eu assisti no cinema, um dos primeiros filmes que eu assisti muito tempo em IMAX, né? E, bom, é esse filme aqui, né? Então vamos soltar a vinheta e já falamos dele, beleza? Bora lá então. Então, gente, hoje, né, é, vamos falar do filme da Supergirl, né, da Supergirl, né, que saiu esse ano, né, que foi um filme que dividiu bastante, né, dividiu bastante opiniões das pessoas. Ele teve vários problemas, né, filme bem divisivo. Eu digo aqui que eu gostei do filme, eu me diverti assistindo o filme. Então, tipo assim, eu tive uma experiência bem positiva com o filme. Mas eu admito que não me deu o sentimento que eu esperava que fosse incrível. O que tem acontecido bastante com alguns projetos do DCU, né? O James Gunn entrou com ideias muito boas, né, para esse novo DCU, mas parece que ele tá com dificuldade de executá-las corretamente. Eu tô sentindo muito isso, mas eu ainda tenho esperanças para alguns outros projetos, porque estamos aí agora para ano que vem, né? Já tá sendo gravado Superman, o Homem do Amanhã, né? Que é a continuação de Superman do ano passado. Então eu espero que funcione, porque para mim, tipo assim, a melhor escolha desse universo acaba sendo David Cornswell como Superman, né? E ele tá agindo quase também como um Robert Downey Jr. da DC, né? Porque ele também aparece aqui no filme da Supergirl, mas não aparece o tempo todo. Ele aparece em momentos muito específicos do filme. E pra mim foram os melhores momentos do filme, justamente porque mostra uma coisa legal entre os primos, né? O filme foi dirigido por Craig Gillespie, acho que é assim que se fala, né? E o roteiro é da Ana Nogueira, né? Ela também tá roteirizando o novo filme pra Mulher Maravilha e o filme dos Titãs desse universo, né? Eu já digo assim, o roteiro do filme foi uma coisa que foi um ponto bem criticado e eu concordo, mas certos pontos, tá? Mas outros pontos são muito bons. Um dos pontos já é o final, mas eu vou explicar um pouco mais pra frente, né? O filme da Supergirl, né? Antes era pra se chamar, que nem o filme do Superman, né? Que era pra ser Superman Legacy, né? O nome original do filme do Superman do David Cornswell era pra se chamar Superman Legacy, depois mudaram apenas pra Superman. Acabou acontecendo também com a Supergirl, porque o nome do filme da Supergirl era pra ser Supergirl Mulher do Amanhã, inspirado no quadrinho de mesmo nome, Supergirl, Woman of Tomorrow, né? Mulher da Manhã. Uma coisa legal, né, é que o quadrinho, né, foi pintado por... foi ilustrado e pintado por brasileiros, né, muito legal, né. A Bixby, né, eu acho que eu vou colocar ela aqui, né, pra ficar mais fácil, é a ilustradora, e eu esqueci o nome do pintor, mas vai aparecer aqui, né, da pessoa que pintou as artes, né. Foram os dois que fizeram isso, e eu achei muito legal que também temos uma homenagem a ela no filme e, se eu não me engano, acho que nos quadrinhos também, onde tem também um planeta chamado Bixby, né? Que é o nome da ilustradora de Woman of Tomorrow, né? Eu achei isso muito legal. E ela também fez artes pro filme, né? Quando o filme estava sendo divulgado, ela lançou artes para o filme de Supergirl, né? Gente, o que eu posso dizer desse filme? Não sei que, tipo, como eu falei, eu esperava até um pouco demais, mas tipo, não muito, mas eu esperava um pouco mais do filme, tá? Eu gostei do filme, é um filme pra mim que funcionou, pra mim ele funcionou, porque ele tem vários momentos legais, mas não
não foi tudo isso como foi o filme do Superman pra mim. Porque Superman me pegou muito, porque eu falei até no meu vídeo, gente, teve cenas do Superman que eu chorei de verdade, porque aquilo que eu vi no filme era a essência do Superman, eu gostei muito de ver aquilo de volta pro cinema. Aqui no Supergirl teve vários momentos que era pra fazer chorar, mas eu não fiquei com um sentimento de choro, mas sim um sentimento de tristeza, porque a história me passou a tristeza corretamente, mas não chegou a me emocionar no nível de eu chorar, como aconteceu no filme do Superman. Eu admito aqui, eu chorei, eu choro em filme, então não tô nem aí se me julgarem, mas tem filmes que me fazem chorar. Mas a história é basicamente, né? A Kara tá num planeta de sol vermelho, onde ela tá comemorando seus 23 anos de idade, e a história corre desse ponto, né? Como nos quadrinhos, né, acontece aquilo que o vilão do filme, né, que é o personagem Crane dos Montes Amarelos, que é interpretado pelo ator Matias Schoenaerts, né, apareceu ele aqui. Ele interpreta o vilão do filme, né? E daí a Kara começa a perseguir ele porque ele atirou no Krypton com uma flecha envenenada. Eu vou falar a verdade que eu até que preferi o design dele aqui no filme do que dos quadrinhos, porque nos quadrinhos ele é só um cara ruivo genérico com flecha. Aqui ele tem uma aparência bem diferente, eu acho que eu gostei mais dessa versão do filme. Então, tipo assim, se fosse pra ficar com uma versão, eu ficaria com essa versão do filme. Mesmo ela sendo feia, em muitos aspectos, eu acho que eu acabo ficando com aqui porque traz um pouco de personalidade pro personagem, que era um pouco genérico no quadrinho original, né? Mas, tirando isso, basicamente é isso, o enredo acaba seguindo a mesma linha dos quadrinhos, só que com algumas alterações, né? Tipo, por exemplo, nos quadrinhos a gente tem cenas muito lindas. Eu ainda não li o quadrinho, mas eu já vi imagens do quadrinho. E tem cenas muito lindas, tem até o cometa, né? O cavalo da Supergirl aparece nos quadrinhos. No filme não tem isso, eu já digo aqui mesmo, que muita gente nem vai assistir o filme, eu sei disso. Então já informando, né? O cometa não está no filme, tá? Mas eu gostei de como o filme foi estruturado, né? Aqui a gente tem a Kara Zor-El sendo interpretada pela Millie Alcock, né? Que muita gente criticou, gente, mas real. Eu gostei, a atriz é boa, entregou muito, atuou muito bem com o que foi dado pra ela. Ela foi uma excelente Supergirl pra mim. E olha que eu sou muito fã da Supergirl, principalmente naquela época que teve a série da Supergirl, né? Que era interpretada pela Melissa Benoist, né? Vou colocar a foto aqui, né? Porque ela foi a Supergirl por um bom tempo. Mas a Millie Alcock, ela entregou muito bem a Supergirl dela. Eu peguei bastante do sentido que ela é uma pessoa um pouco mais amargurada. Aqui já tem uma diferença bem interessante, que ela não é mais velha que o Superman, mas sim que ela que dessa vez a idade dela corresponde com a idade verdadeira. Não é que ela é mais velha porque alguma coisa aconteceu, que ela ficou presa, o corpo dela parou na idade, não. Ela é mais nova que o Superman, ela nasceu depois do Clark, então faz sentido aqui, porque a origem que eles pegam é justamente também a origem dos quadrinhos de Woman of Tomorrow, né? Que é que uma parte de Krypton se desprendeu, né? A cidade de Argo se desprendeu de Krypton e viveu muito tempo no espaço, e só que daí com isso o solo estava envenenado por kryptonita e as pessoas de lá estavam começando a falecer, e com isso, né, estavam indo de Jeff, o pai da Supergirl da Kara decidiu, né, o Zor-El decidiu mandar a Kara pra Terra, né, é bem interessante a dinâmica dela com a família, que ela cresceu com a família, foi bem bonito. Uma das cenas mais bonitas do filme é ver esses pontos, né, da história da Kara. No filme também a gente tem a Ruth Mary Clow, que os pais dela foram atacados no começo do filme pelo Crane, né, que aqui é interpretada pela atriz Eve Ridley, né. Ela não tá vestida igual nos quadrinhos, mas a personagem, pelo que eu entendi, é bem o aspecto da personagem dos quadrinhos, então eles pegaram bem nisso, né? E a história se desenvolve bastante nas duas, nessa jornada. Depois que o Krypton é atacado, né? Aí começa a jornada das duas. O Crane, ele rouba a nave da Supergirl, porque a nave dele foi destruída no começo do filme, e ele foge, e foi no momento que ele atirou no Krypton, né? Mas, seguindo ali, basicamente daí o filme é uma aventura por planetas
planetas, vão passando por alguns planetas para as duas se nessa aventura espacial. E daí vai sendo interessante que vai sendo construída narrativa entre vingança e justiça. Uma coisa bem legal, uma coisa bem interessante sobre o negócio dessa casa, da família do Superman, né? Tanto que tem uma frase do filme, né? Que o Superman vê a esperança no mundo, ela vê a verdade, né? Então é uma coisa que ela é um pouco mais cética do que o Clark. Isso eu acho bem legal. A construção ali é boa. Como eu falei, a Millie Alcock, ela é muito boa. Eu adorei ela como a Supergirl. Pra mim, eu gostei muito. Eu tô muito ansioso pra ver ela em Homem do Amanhã no ano que vem, porque ela estará no filme, né? Já foi confirmado que a personagem estará no filme. Então, são coisas que eu quero muito ver. Agora a dinâmica dos dois primos. E nesse filme, ter contexto sobre o porquê que a cara é amargurada, porquê que ela é nervosa, é muito bom, porque é um bom para as pessoas entenderem as camadas que tem em cima da personagem. Então o filme, ele mostra bem essas camadas. E vai se construindo uma amizade legal entre a Kara e a Ruth. Então, durante o filme vai tendo isso. E uma das coisas que eu acho que esse filme aqui, na verdade, ele brilha bastante é em cenas de ação. Tem muitas cenas de luta nesse filme que são muito boas. Tipo assim, não teve uma cena que eu achei ruim. Eu achei até melhor. Em questão, tipo, do Superman, teve várias cenas que não ficaram tão boas. Mas aqui, nesse caso, as cenas funcionaram muito bem. Teve cenas muito boas. As músicas, né? A trilha sonora do filme pra mim, ficou perfeito. Todas as músicas encaixaram muito bem. Estavam nos momentos corretos. Nenhuma ficou destoada pra mim. Todas se encaixaram perfeitamente. Principalmente a última música que tocou durante uma batalha, que foi um momento onde eu arrepiei de verdade quando eu tava assistindo o filme, porque eu adorei. Né? Que é justamente o momento do trailer onde, eu acho que eu vou conseguir colocar aqui, né? Que é onde a Kara tá protegendo a Ruth de uma moto que tá vindo na direção. Essa foi a cena que me arrepiou quando eu tava assistindo o filme. Então, teve vários momentos onde cenas de luta são perfeitas nesse filme, não tem muito o que criticar. Só uma crítica pra mim é que demora muito tempo pra ela vestir o uniforme, né? Eu sei que o filme queria passar toda a construção dela não sentir a vontade de ser uma heroína, ou porque ela também tava com a perda, ela tava muito revoltada com isso. Eu entendo isso, mas é um ponto que demorar pra colocar o uniforme passa a mesma sensação daqueles filmes dos Power Rangers que teve uns anos atrás, né? Que demorou muito tempo pra eles colocarem o uniforme, colocaram praticamente no final do filme. Então, tipo, várias coisas. Mas uma coisa não dá pra negar é que, né, dessa vez daí, o uniforme dela nesse filme tá muito lindo, tá muito perfeito. E justamente tem uma música quando ela aparece com o uniforme que eu achei muito legal. Tem uma música no filme que é a música que basicamente se chama Supergirl Suite, né, que é quando ela está vestindo o uniforme, que é uma trilha sonora que eu gostei bastante, né. É uma trilha sonora que tá nessa cena, é uma trilha sonora que está nos créditos do filme. E lembrando, já deixo bem claro aqui pra quem for assistir no futuro, se vocês quiserem, não tem cena pós-crédito. Esse filme não tem cena pós-crédito. Eu fiquei até o final, não teve nada. Eu fiquei lá de bobeira. Mas, tirando isso, gente, o filme ele constrói muito bem, né? Como eu falei. A amizade delas se construindo muito organicamente entre a Ruth e a Kara. A Ruth vai perguntando aos poucos, a Kara vai se abrindo aos poucos. Eu achei isso muito legal. Explica o porquê que essa Kara é um pouco revoltada. Por que ela confia tanto no Krypton, por que o Krypton é importante pra ela. Mas claro que também tem uma grande falha nesse filme, é que eu acho que por as pessoas já imaginarem o final, né, que o Krypton não iria acontecer nada com o Krypton, acaba não tendo muito impacto o machucado do Krypton. Pra mim, eu senti isso, eu achei que ia ter muito mais impacto, porque eu gostei muito do Krypton quando ele apareceu no Superman, mas eu senti que, acho que porque eu já sabia que talvez ele ia sair bem, eu acho que não teve um impacto que eles esperavam que ia me passar. Então isso foi um ponto bem negativo do filme. E aí a gente tem também o Lobo, né? O que falar do Lobo, né? O Lobo do Jason Momoa. Gente, muitas pessoas falaram que não gostaram do Lobo. Eu concordo que o Lobo não funcionou muito bem nesse filme. Mas falar que queriam que ele não fosse o Lobo, depois de muito tempo querer, eu acho que eu vou falar que não. O Jason Momoa, né, como Lobo, pra mim ficou perfeito. Eu gostei. Mas é justamente aquela questão. É o personagem que é pra ele, mas precisa ter um bom roteiro. Que nesse caso é o roteiro que meio que deu um problema pro Lobo dele. Tirando o roteiro pro Lobo, o Jason Momoa ficou muito bom. Ele podia ter sido também muito melhor
executado no filme, muito melhor aproveitado no filme, mas pra mim deu certo, funcionou do jeito, mas poderia ser muito melhor do que foi no filme. Tem cenas dele, ó, é o Lobo, tem cenas dele xingando, tem cenas dele com um charutão, tem cenas dele lutando com a corrente dele, a moto dele, que de primeiro eu achei que ia ser só uma moto normal, mas a moto dele é que nem a dos quadrinhos oficiais, né, a moto que voa, só, tipo, eles perderam um pouco da ludicalidade que tinha a moto do Lobo, né, porque nos quadrinhos, em várias animações, ele assoviava e a moto vinha pra ele. Aqui não, aqui ele usa até a corrente pra puxar a moto. Mas tem cenas muito boas dele com a moto. Então, tipo, é um ponto positivo, mas poderia ser muito melhor aproveitado. Supergirl, Mulher da Manhã, ele tentou, né, trazer tudo que tinha do quadrinho pra realidade. Não conseguiu, mas teve várias cenas que foram bem feitas. A exploração desses saqueadores, que era o que o Crane era líder, mostra a cultura deles, que é uma cultura bem pesada, até com certas coisas que eles fazem. A Kara indo de planeta amarelo, com planetas com sóis amarelos, pra recarregar as forças depois de estar no Sol Vermelho, é muito interessante de ver. No final tem um planeta de Sol Verde que é inventado pro filme, que parece que acaba tendo o mesmo efeito de envenenamento por kryptonita, então eu achei bem interessante. Mas são aspectos muito legais que foram abordados no filme. A Supergirl, como eu falei, ela é meio revoltada nesse filme, mas eu sinto que eles pegaram um pouco da versão dos 952, que era uma Supergirl bem instável, né? Mas que tenta lidar com... ter vivido com a cultura dela, mas ter mudado. Tem a cena de quando ela chega na Terra com o Krypton filhotinho e ela e o Clark estão tentando se comunicar, porque ela tá falando kryptoniano e ele tá falando inglês, e elas não estão se entendendo, mas é legal ver a cena. Muita gente criticou o Clark não saber a língua kryptoniana, né? Mas eu até entendo o que pode estar acontecendo. É que, na verdade, pode ser que... falaram... lembrando, no filme do Superman, falou que ele era o Superman há 3 anos. E a Supergirl chegou nesse meio tempo. Ou seja, pode ser que justamente ela chegou na fase de iniciação do Clark à sua cultura. Ou seja, ele demorou o tempo até começar a entender kryptoniano. Então, pra mim faz sentido que foi nesse período. E justamente, aí quando a sua prima chegou, aí sim ele começou a entender melhor kryptoniense, as linguagens kryptonianas. Então, tipo, essa crítica eu achei muito idiota, porque real pode ser isso, porque o pessoal meio que esquece que o filme do ano passado já estabeleceu, o Clark era o Superman há 3 anos, ou seja, a Supergirl chegou no meio termo desses 3 anos. Então, era obviamente no meio termo onde ele ainda estava aprendendo a sua língua natal. Então, é óbvio que ele não sabia se comunicar ainda, porque ele ainda não teve tempo, não estava tendo tempo de aprender corretamente todas as frases. Diferente dos quadrinhos, que ela chegou com muito tempo depois dele ser o Superman. Aqui ele era o Superman, aqui ele já é estabelecido como Superman há 3 anos. Nos quadrinhos, quando ela aparece, ele já é o Superman há um bom tempo já. Então faz sentido, eu tô buscando uma lógica que não foi explicada no filme, mas que faz sentido, né? Mas são cenas muito boas. Todas as cenas que o David Cornswell aparece nesse filme são muito legais. Em flashback, em comunicação com a Kara, ele mostrando que se importa com a sua prima. Eu achei isso muito fofo, porque é a dinâmica real dos dois nos quadrinhos. E eu tô louco pra ver essa dinâmica no filme do ano que vem. E, de novo, Supergirl, Mulher da Manhã, Supergirl tentou pegar o quadrinho da Mulher da Manhã e trazer pra vida real. Ele não conseguiu totalmente, mas trouxe bons elementos. Claro que, como eu falei, a luta final foi um dos pontos mais altos pra mim, que foi um ponto que eu me arrepiei de verdade, eu gostei muito. A trilha sonora, a cena em si, pra mim, ficou muito incrível. E daí, justamente, chega na dualidade final, que também tem nos quadrinhos, né? Que é a Kara falando que a vingança que a Ruth estava procurando porque o Crane acabou com a sua família não ia levar a lugar nenhum. A diferença já é aqui. E justamente daí por causa de uma coisa. A Ana Nogueira, que fez o roteiro, ela não entendeu o final do quadrinho. Ela mesma admitiu que ela não entendeu o final do quadrinho. E ela mudou o final. Sendo que no final dos quadrinhos é uma coisa e no final do filme é outra. Então já teve uma mudança bem abrupta aqui. E foi uma coisa muito criticada. Eu concordo que não seria uma atitude da Supergirl fazer o que ela fez.
Então, tipo, aqui o Crane vai de F. Nos quadrinhos original, ele vai pra Zona Fantasma e daí se passam 300 anos, ele é tirado da Zona Fantasma e daí a Ruth dá pega um pedaço de madeira e acerta na cabeça do cara e deixa ele desmaiado. No filme decidiram, como não ia ter o salto temporal de 300 anos, né? Acho que era 300 anos, não lembro direito. Eles só decidiram acabar com o personagem, não levar ele pra Zona Fantasma, não, acabar de vez. Então é isso, já foi a maior mudança e foi uma das maiores críticas. Mas, tirando isso, toda a construção do filme pra mim funcionou bem, em mostrar como a cara se sentia, em mostrar essa dinâmica dela evoluindo como personagem. Então, tudo isso funcionou bem pra Supergirl do filme. Então, as cenas do filme, como eu falei, cenas de ação muito boas, as trilhas sonoras muito bem encaixadas, não tem pra mim não tem problema nessas partes do filme. Claro, poderia, como eu falei, poderia ter sido um filme muito melhor, com toda a certeza do mundo. Eu esperava até que fosse um filme, eu esperava até um pouco mais do filme. Não esperava, tipo, algo espetacular, mas esperava um pouco mais. O que foi entregue tá no meio termo, tá bom. Então, pra mim, não teve muito problema nisso. Eu gostei do filme, eu me diverti. Eu achei muito legal todos os aspectos. Como eu falei, a atuação da Millie Alcock como Kara Zor-El foi muito boa. Eu gostei muito do jeito que abordaram a personagem, né? E eu só achei que o Krypton ele apareceu pouco no filme, né? Já era de se esperar que ele ia aparecer pouco, mas ele apareceu, tipo assim, bem pouquinho. Foi muito no começo, e daí a história do filme já foi pra frente. Então, mas também o filme tem 1h50, ele já é um filme um pouco mais curto do que alguns outros filmes de herói, né? Então, já dava pra esperar que o filme ia encurtar algumas coisas, mas eu acho que, como eu falei, poderia ser muito melhor, mas com o que foi dado, eu gostei. E eu não tenho muito o que reclamar de Supergirl, né? Claro, eu falei, né, dos pontos, são alguns pontos bem negativos que poderiam ser muito melhores, né? Mas eu acho que o filme entregou bem o que ele queria mostrar da proposta, da cara tendo que viver com o luto de ter perdido sua cultura, de entender por que ela tem dificuldade de se manter em algum lugar, porque ela tem dificuldade de se manter na Terra. Então, são vários pontos que são abordados no filme, eu acho que abordam muito bem. E, de novo, gente, muita gente reclamou da Millie Alcock como Supergirl, mas eu gostei. Ela entregou muito bem a atuação. E, de verdade, poderia ter sido muito melhor, com toda certeza. Mas acontece, às vezes não é isso, né? O filme em si, ele teve um custo de 175 milhões, né? Com marketing, essas coisas, né? Soma ali entre os 300 milhões, né? O filme, até o momento, na bilheteria mundial, pelo que eu pesquisei aqui, chegou a 115 milhões. Então, já foi um pouquinho. E daí já dá pra ver que o filme deu um pouco de prejuízo, né? Então ele já é considerado um filme que está em prejuízo pra DC, né? Então ele já tem esse ponto. Acaba sendo que, infelizmente, Supergirl não foi o que eles esperavam, não está sendo o que eles esperavam, né? Mas eles vão ter que lutar agora, né? Porque é muita coisa, porque o DCU, ainda lembrando que tá muito no comecinho e já, tipo, começou até um pouco bem, mas tá tendo dificuldades pra engrenar de verdade. Então, já é um ponto ali que tem que batalhar, e o James Gunn e o Peter Safran, eles têm que correr atrás pra consertar já um erro de um segundo filme que foi pro cinema, um filme grande, né? Lembrando que ainda esse ano temos o lançamento de Cara de Barro, que já lançou o trailer e mostra que pode ser um bom filme, de verdade. Eu vi o trailer, eu gostei, eu quero muito assistir esse filme. Tô muito ansioso pra ver esse filme também. Claro, não tô naquela ansiedade extrema, mas tô animado pra ver esse filme. Então é isso, gente. Olha, Supergirl, né, de 2026, no Rotten Tomatoes, ela começou até bem, ela tava no tomate, né, começou com 65, se eu não me engano, mas hoje em dia no Rotten Tomatoes ela tá com 53% e 73% de público. Está com 6,1 de 10 no IMDb e 5
50, né, no Metacritic e o 4.8, né? Então dá pra ver que já tem um leve problema nesse filme, né? Como eu falei, pra mim, esse filme foi muito bom na cena de ação, gostei muito. Por isso que eu dou um sólido nota 7,5 pra esse filme. Eu gostei das atuações, eu gostei das lutas, mas o filme poderia ter sido muito melhor. Supergirl pode não agradar todo mundo, mas me agradou com o que foi dado. Poderia ser muito melhor, mas o filme tem o seu charme, né? E, de novo, o pessoal que reclama da Emilia Clarke tá reclamando de coisa que nem precisa, porque a atriz é muito boa, entregou muito bem a Supergirl. E eu tô louco pra ver ano que vem, em Homem do Amanhã, ela e o seu primo juntos interagindo por basicamente quase o filme inteiro. Vai ser bem interessante de ver o David Cornswell e a Emilia Clarke juntos, né? E antes de encerrarmos, né, uma curiosidade bem legal é que a capa da Supergirl no filme é feita do mesmo material da capa do Christopher Reeve, o primeiro Superman dos cinemas. Lá atrás, eles acharam um lugar cheio do tecido da capa original e fizeram o uniforme e fizeram a capa dela com o mesmo tecido. Isso eu achei bem legal. Então é isso, gente. Esse foi o meu vídeo falando sobre Supergirl de 2026. Poderia ter sido muito melhor, mas com o que foi entregue pra mim foi um filme bom, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho das notificações para não perder quando sair vídeo novo do canal e deixar o like, né? Deixar o like e ativar o sininho das notificações para não perder quando sair vídeo novo aí do canal. Então é isso, pessoal. Vai aparecer agora as minhas redes sociais aqui embaixo para vocês, né? Que agora, lembrando que é a minha rede social principal, né? Que é o meu arroba lá no Insta, GustavoHBF15. E agora o Estouro Geek lá no Instagram agora é EstouroVerse_, né? Eu mudei, agora é oficialmente EstouroVerse lá no Insta também, beleza? E não se esqueça de olhar a descrição para ver o meu multiverso do Estouro, onde tem todas as nossas informações e todo o meu ecossistema, né? A Terra 1, onde eu faço as minhas lives e tudo isso, né? Então, não para quem quiser, tá aí tudo certinho para vocês. Então é isso, pessoal. De verdade, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E nos vemos no próximo, beleza, pessoal? É isso aí. Fui!